Nós temos hoje a alegria, o prazer de anunciar à tribuna da casa nosso irmão, colega, trabalhador desta casa, Alexandre Simas, que vai discorrer sobre o tema Compreendendo a Existência. Boa tarde e noite a todos. Pode me chamar de Adilson Alexandre também, certo? Não há problema. Quando nós entendemos por que estamos aqui, começaremos a entender a vida. Porque a existência atual ocorre pela misericórdia. De quem? Daquele que nos criou. Por isso que compreender a existência é sentir a vida. Porque a vida é imortal em todos nós. Nós não somos o Adilson, o Lutero, o Antônio, ou quem quer que seja. Esse é o corpo de agora, que nos abriga, mais uma vez, para que possamos, juntamente com todos aqueles que nos cercam, progredir moralmente, aprender a aceitar o outro como ele é, e simplesmente cumprir os ensinamentos de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que nós não conseguimos amar o próximo? Porque ainda não sabemos nos amar. Nós somos muito egoístas, porque tudo que ocorre na nossa existência, que nos causa algum tipo de desconforto, a culpa sempre é do outro. Nunca é nossa, não é verdade? Ou sou só eu que penso assim? Então nós estamos concluindo mais um ano de existência. E passamos a comemoração do Natal, não é verdade? E a imensa população de todo este planeta se prepara para se despedir do chamado ano velho, prometendo mais conquistas para o próximo ano. Vocês já observaram, já se conscientizaram de que o acordar de hoje já foi um ano novo? Muitos não acordaram. Muitos pereceram durante este dia. Por quê? Porque tudo na vida não ocorre por acaso. As situações de ordem moral, física, de ordem de relações com o próximo, existem porque nós necessitamos desse tipo de ação. Pouquíssimos de nós nos damos conta que tudo que ocorreu até a presente data teve um sentido existencial para todos nós, independentemente do que, como ocorreu, de que forma ocorreu, principalmente as nossas dores e sofrimentos têm sido eles causados por frustrações de ordem material ou consequências das relações com o próximo. Se estamos todos aqui hoje, para quê? Eu espero que não seja só por curiosidade. Ou não como um ritual. Porque muitos de nós fomos criados numa religião ortodoxa, cristã, mas comparecíamos aos ambientes, tipo assim, a missa, né, principalmente, como um hábito. E não sabiam, às vezes, nem escutavam o que o padre falava, sentiam uma harmonia, porque qualquer local em que está a espiritualidade, não importa que tipo de religião, nós somos amparados. Por isso, todos nós que aqui hoje estamos, devemos estar sentindo, no íntimo, uma paz, uma tranquilidade. Por quê? Porque a espiritualidade está aqui nos acolhendo. Durante a palestra, ou durante todo o evento que é feito aqui na casa, muitos daqueles que aqui estão recebendo o auxílio necessário. Então, cada um que aqui veio para buscar um milagre, esqueça, milagre não existe. Se algum sofre mais do que o outro que mereceria sofrer, esqueça, você merece mais do que ele.
Pela misericórdia divina, né, Senhor Antônio, a gente não lembra o que foi. Esse véu do esquecimento é que a doutrina esclarecedora vem nos dizer. Porque imagina se nós soubéssemos o que fomos no passado. Você com a sua filha, você com seus netos, quem quer que seja, com a sua esposa, o marido. Porque hoje as famílias que aqui se constituem, principalmente aquelas que mais têm dificuldades, vieram novamente para reparar as situações de outrora. Então, há poucos dias, a comemoração do Natal, né? As luzes brilharam nos pinheiros, nos presépios, nas casas. E, infelizmente, o chamado Papai Noel liderou o movimento da confraternização, fazendo com que a humanidade se contenta com os presentes físicos, mas que se desfazem com o tempo. Tanto que cada ano a gente tem que dar novo presente, não é verdade? Ao invés de fortalecermos a fé no ungido de Deus, que veio à Terra ensinar a todos nós o que somos, de onde viemos e para onde vamos, fazendo aflorar em nossos corações o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, meus irmãos, não é aquele assim, eu te amo, tu me ama? Eu não te amo se tu não me amar. O amor é aquele que é dado sem pedido de retribuição. É aquele que aflora naquilo que nós já estamos conquistados moralmente. Por isso que todo o amor é incondicional. Desde há muito tempo, então, que as religiões chamadas cristãs entendem que Jesus nasceu para nos salvar, omitindo propositadamente a mensagem profunda, esclarecedora e consoladora que Ele nos doou, especialmente no Sermão do Monte, quando de forma simples, mas sentimental e edificante, nos ensinou como vivenciar a existência ainda sofrida e que somos responsáveis por todos os nossos sofrimentos, ninguém mais, pelo nosso quê? Livre arbítrio e pela vontade. Existem situações que nós pensamos em praticar a maldade, mas só pensamos e não praticamos. Só o fato de pensar já cria maldade. Por isso é muito importante, em cada situação desfavorável que ocorre numa relação, nós tenhamos a consciência de não reagirmos imediatamente, mas pensarmos e principalmente fazer com que aquela situação, aquelas palavras ou aquelas ações feitas pelo próximo tenham um sentido para que nós possamos ser mais resignados, mais tolerantes, mais pacientes. Quando nos conscientizamos de que realmente somos, sem qualquer testemunha, e não externando para ninguém, a maioria sente algum tipo de remorso por agir de forma contrária ao que dita seu inconsciente, que raras vezes deixa aflorar no agora, tornando-nos tristes e angustiados. Muitos dos palestrantes, quando falam alguma coisa para nós aqui, de repente parece que dá um insight. Mas isso aqui não é diferente do que eu penso. Mas você nunca teve aquilo, ou nunca escutou aquilo. Por quê? Porque nós somos seres do passado. E se estamos aqui hoje reunidos na casa de Jesus, não é a primeira vez. Eu costumo brincar com todos dizendo assim, mas eu me lembro de ti, Lutero, com esse corpo. Mas a afinidade que nos une é de antigamente. Todos nós que aqui estamos nos vendo. Porque uma vez que estudando realmente o que é o Espírito, que iniciou pelo princípio inteligente, vocês vão saber realmente como é que é essa ascensão moral que todos nós necessitamos. Temos ciência e consciência de que a luz que brilha no nosso íntimo é a gênese do amor, mas poucas vezes aflora em nós. Por quê? Porque justamente o egoísmo é aquele que nos faz com que tudo tem que ocorrer como nós queremos. Ainda encontramos neste mundo as sombras da violência, que causa prejuízo, dos vícios, que é o abismo da moralidade,
da corrupção de todos os costumes, confirmando nossa inferioridade evolutiva, e da guerra, seja física ou mental, que semeia destruição, mas, como eu disse, principalmente do egoísmo, que fomenta e fortalece a vaidade e o orgulho, e nos afasta dos ensinamentos divinos trazidos e fortalecidos por Jesus. Então o Mestre veio e está conosco, nos ensinando e intuindo para que fortaleçamos no íntimo o espírito da nossa fraternidade, para que a paz impere em nossas ações, fazendo vibrar positivamente as energias das virtudes e não dos vícios, desfazendo as atrações perniciosas, os pensamentos outrora maldosos, e fazendo com que se erga a força da amizade, que a amizade não é só com os amigos, é principalmente com os familiares, porque muitos entendem que a família é só família, mas é o primeiro amigo que deve ser fortalecido em todas as ações. Por isso é dito, só o amor compensa a quantidade de equívocos que praticamos. Só o amor. E o que é o amor? É justamente aquele sentimento que nós sentimos quando queremos praticar o bem. Quando nós perdoamos, nós nos sentimos bem, não é verdade? Agora, quando nós queremos praticar a maldade, quem que sente a sensação ruim? Somos nós mesmos. Portanto, quando e onde estivermos implantados em um corpo de outrora ou de agora, o conhecimento dessa doutrina não deixa qualquer dúvida, que o corpo é um instrumento que moldamos com o auxílio do mundo espiritual para praticarmos os atos do progresso moral que todos nós aqui viemos buscar. Muitos acham assim, não, eu tenho que conquistar tudo aqui da terra. Essas são minhas ambições. Vocês já notaram, ou já sentiram, que quanto mais bens materiais nós conquistamos, mais nós queremos? Desde o início, quando a gente é pequeno, que é uma boneca, que hoje não, hoje é computador, celular, né, assim, tablet, né? Mas aí sempre quer aquele melhor, não é verdade? Por quê? Porque aquilo não nos conforta, não nos traz a felicidade. O que nos traz a felicidade são as ações e os pensamentos bondosos, amorosos, para com aqueles que estão conosco. Então, para compreender melhor essa nossa existência atual e termos a certeza de que nós não estamos sós espiritualmente, porquanto o próximo de hoje poderá ou não estar conosco no futuro, mas que vai depender tão somente do que hoje nós fizermos em relação a eles. Agora estamos vendo todos os nossos afetos e desafetos fisicamente, mas também estamos sendo influenciados pelos que não vemos, que é dito no Livro dos Espíritos, que nos influenciam às vezes muito mais do que a nossa própria vontade. Por isso que os pensamentos sempre quando se elevam, a sintonia da energia faz com que a espiritualidade superior se aproxime e nos auxilie. Quando a maldade impera nossas ações, nós nos rebaixamos mentalmente, somos o quê? Somos obsediados pelos espíritos inferiores, que ainda têm em si, mesmo no mundo espiritual, as paixões da terra. Então Jesus, quando veio aqui nos trazer os seus ensinamentos, dito muito equivocadamente por algumas religiões que ele era Deus. Tanto é dito no Novo Testamento que ele fala, meu Pai que me enviou, quantas vezes? O reino de Deus não é aqui. Para você chegar a Ele, tem que vir através dos meus ensinamentos, das minhas ações. Quer dizer o quê? Praticarmos o amor que Ele veio nos ensinar. Aprendemos a suportar as dores, os adversários, ofertar outra face quando somos ofendidos, mas principalmente, e o mais fácil, perdoarmos as ofensas.
que essa dificuldade do perdão? Por que essa dificuldade do perdão? Justamente pelo nosso egoísmo. É difícil perdoar aquele que nos tira do sério, não é verdade? Porque a gente entende e acha que tudo que nós queremos é que tem que ser o certo. Então, qualquer situação que nos causa um desconforto, agradeça ao Pai. É o remédio amargo para nós progredirmos moralmente. Quando aquele remédio mais amargo fisicamente também nos cura de uma doença física. Muitos escritores encarnados e desencarnados, como essas leituras que nós somos feitas aqui, trazem-nos informações muito importantes para nós compreendermos essa existência, que somada à lógica e à razão nos consolam e pacificam. Por isso que a doutrina dos Espíritos não vai dizer que a nossa fé é cega. Acredita, por quê? Porque eu estou dizendo que é assim que tem que ser. Não, não. Até Kardec, quando veio trazer o Pentateuco, ele mesmo falou, se a ciência comprovar que o que é dito pelos Espíritos não é correto, a ciência prevalece. Porque hoje, a partir de mais de 160 anos da mensagem dos Espíritos, nós estamos já preparados intelectualmente para entender a vida de uma forma racional, e não como um dogma. Por isso que muitas das pessoas, quando vêm na casa espírita, vêm desligadas. Vem achando isso aqui, vamos lá de novo, vamos, mas talvez é aquele cara que vai falar, não importa isso. Quando algum de vocês pensa em vir na casa espírita, qualquer templo religioso, vocês já estão sendo agasalhados pela espiritualidade, principalmente pelo anjo protetor, que nós chamamos de guia, aquele que nos ama, está conosco desde esta reencarnação, ou de outras, que também não importa, importa que ele nos acompanha. Por isso que as intuições boas em favor das ações são intuições do nosso guia protetor. E se nós acatarmos e agirmos dessa forma amorosa, os outros espíritos também se aproximam. Por isso que os amores de outrora, ou de agora, que já nos abandonaram no corpo, ou já se foram destes corpos que nós temos, continuam conosco. Porque os laços familiares, eles são espirituais e nos unem para sempre, são rompidos pela reencarnação. Muito pelo contrário, fortalece-se os laços em qualquer situação ou plano da existência, aqui ou no mundo espiritual. Então, raciocinando e relembrando, por que Jesus veio ao mundo, iniciando sua lição nos braços da simplicidade e da ausência das conquistas materiais, optando ele mesmo por uma infância, adolescência e juventude sem qualquer ostentação social, obrando junto a uma família singela, mais digna, e relacionando-se com gente simples, nos leva a concluir o que é realmente a vida. A vida é eterna, a existência é temporária nas diversas reencarnações. O corpo de uma jovem hoje pode ter o espírito mais velho do que o corpo de uma mãe. Essa consciência se dá, ela entendendo mais rapidamente o que é justamente a existência. Então o mestre confirmou a certeza de que somos filhos do mesmo Pai, cujo reino não é deste mundo, indicando o meio das nossas reais necessidades como seres imortais que somos, atuando nesse breve período transitório da Terra, para o quê? Para aprendermos e praticarmos as lições que Jesus veio nos ensinar. Então, ao chegar ele em um berço simples e pobre, veio confirmar que a alegria que buscamos, indispensável à vida, não depende das coisas que satisfazem somente os sentidos materiais, provocando a ambição desenfreada, e sim o amor incondicional para com o próximo, especialmente com os pais, que nos acolheram uma família constituída para o nosso progresso moral. Nós sabemos e temos conhecimento, através das informações, de que muitos pais não acatam os espíritos que estão vindo como filhos, praticando o aborto, o abandono.
Sabemos que a lei da causa e efeito se dá no futuro. Então, cada um de nós faz uma programação de vida na Terra. Eu falo de existência temporária. Para o quê? Para que possamos cumprir os propósitos junto com a espiritualidade que nos guiou para uma nova reencarnação. Então eles vieram nos ensinar e comprovar que nós estamos neste mundo de provas e expiações, não por castigo ou por punição, mas para abrirmos as portas do acesso ao reino que está plasmado em nós, porque nós somos criaturas criadas por Deus. Pai, a mãe, cria o corpo do filho, mas o espírito foi Deus que criou. Essa certeza nós temos porque no mundo espiritual não existe relações para a criação de espíritos. Todos nós somos irmãos de Jesus, entre nós, criados pelo Pai da vida. Com isso, a sua vivência entre nós ficou demonstrado que a aflição e a ausência das coisas deste planeta, que ainda nos incomodam, bem como que causam necessidades, resultam em ações do passado, com o propósito de reparação, ou ainda novas provações que teremos, que seria um atalho para alcançarmos a plenitude moral. Temos a certeza, irmãos, que não é a doutrina dos Espíritos que diz que nós vamos ter outras existências. É justamente o que se passa. Por isso o estudo aprofundado da doutrina nos dá mais certeza ainda de o que os Espíritos vêm nos dizer. Aí muitos dizem assim, onde está provado, comprovado, que o que os Espíritos dizem é verdade? Cada um de nós usa o que? A razão para entendermos ou não. E se quisermos saber mais, temos que estudar. Como as coisas da Terra. Se alguma coisa numa ciência que você não entende, tem que estudar para entender, não é verdade? O mundo espiritual é igual. Só que tudo que nós temos no inconsciente profundo é nosso para sempre. E aflora à medida em que nós contatarmos com algum tipo de situação, para que aflore o que nós já sabemos. Essa mensagem é tão interessante do Bezerra, quando ele fala que quando ele começou a ler o livro dos Espíritos, para ele era tudo normal, ele nunca tinha lido, ele não era espírita. E ele começou, mas isso aí eu já sei de tudo, por que eu estou lendo então? E com vocês não acontece assim também? Quando estão lendo alguma coisa? Ou quando chega num lugar, né? Mas já tive aqui, nunca teve. Fisicamente. Porque nós somos seres do passado. E viemos para esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, por mais uma misericórdia divina. Porque aqui é que difundiu-se sistemática e profundamente os ensinamentos espíritas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, Jesus consolou a todos nós, ao afirmar que seremos bem-aventurados quando chorarmos, porque o consolo é de ordem divina, tendo a prece como um instrumento de auxílio para suportarmos a fome e a sede de justiça, uma vez que tudo tem o propósito de alcançarmos, como dito, o reino de Deus, cujo céu padronizado pelas religiões nada mais é do que a harmonia espiritual e o contato com espíritos puros, que nos rodeiem e se aproximem pelas nossas boas ações. Por isso que o chamado céu ou inferno não tem uma explicação lógica, é um dogma. Porque aqueles que nós amamos agora, e de repente um está lá, outro aqui, como é que fica essa situação? Onde é que fica o amor? Por isso que não existe ociosidade no processo de ascensão espiritual. Porque todos nós, quanto mais nos purificarmos, mais queremos auxiliar aqueles que ainda necessitam. Por isso que nós estamos sendo auxiliados por eles. Assim, as chamadas injustiças que todos passamos
tem o propósito da resignação, mas principalmente da reparação. Aplicando em nós mesmos a lei de ação e reação, como eu já havia falado, porque nenhum de nós que aqui está tem o mérito de nada sofrer, pois o planeta contém a psicosfera, que contém ainda fluidicamente os pensamentos inferiores, nossos e dos desencarnados. Vamos pensar assim, e amanhã? Se algum de nós não levantar aqui fisicamente, estamos preparados para a desencarnação? O que fizemos de bom até hoje? Tranquilo? Se for assim, a desencarnação não é tão perturbada. Caso contrário, eu lamento dizer, as situações daqui ocorrem também no plano espiritual. Por isso que as pessoas que praticam mal aqui na Terra, quando desencarnam ou chamam morte, morrem, ele descansou. Meus irmãos, vocês não têm ideia das comunicações que ocorrem nas reuniões mediúnicas dos espíritos sofredores. Eles mais vêm para nos auxiliar a não praticar o que eles fizeram do que vêm pedir auxílio. Porque cada um que vem para se manifestar, vem para pegar um pouco daquele fluido anímico dos médios, de todos aqueles que estão presentes. Mas vem dizer assim, eu não faço o que eu fiz, que eu estou sofrendo aqui nesse mundo espiritual. Então essa certeza é científica, não é dogmática, porque realmente ocorre sistemática e continuamente, porque esse intercâmbio entre nós e o mundo invisível é em todo momento em que nós dormimos. Saímos do corpo, o espírito se expande e se afiniza com todos aqueles em que ele tem algum contato, algum amor, algum ódio. A afinidade não é só amorosa, pode ser odiosa. Por isso que ainda existe na Terra muito fortes as obsessões. Portanto, as compensações que Jesus promete a todos nós, os angustiados da Terra, podem até ser realizadas agora, nesta encarnação. Caso nós possamos e tenhamos praticado a caridade incondicional. Mas sabemos que se não praticamos agora, em que o egoísmo ainda faz parte da nossa vida, temos a certeza que no futuro, numa próxima encarnação, teremos que fazer. Porque cada um de nós, criado pelo amor e pela chama elevada divina, um dia chegaremos lá. A doutrina explica de forma racional e pedagógica que aquele que sofre mais do que os outros, nascendo alguns na miséria, na verdade, outros na opulência, sem nada terem feito para isso, por que então dá tudo certo para uns e para outros não? Essa doutrina explica e esclarece por quê. Porque no passado você utilizou as situações físicas de uma forma equivocada. E agora você vai não ser punido por isso, você vai ser tem que compensar o que fez equivocadamente. Desde que nós admitimos que Deus existe, e os seus atributos de bondade, justiça e caridade, sabemos que tudo que passamos são por nossas necessidades, por nossos contratos espirituais. Então as vicissitudes da vida, meus irmãos, têm uma causa. E como Deus é justo, essa causa é justa. Então todos devemos compreender e nos conscientizarmos que Deus nos encaminhou para essa existência por aquilo que precisamos. Entendendo essa situação pelos ensinos e hoje já mais maduros, compreendendo e consolidando as suas lições através do Espiritismo, que nada mais é do que as vozes dos Espíritos superiores, comandados pelo Consolador prometido, que é o Espírito de verdade. Consta no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 e 13, a seguinte mensagem e promessa de Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
Existe uma doutrina mais esclarecedora do que a do Espiritismo? Não, não existe. Isso não quer dizer que as outras religiões não sejam corretas. Não, não é nada disso. A doutrina dos Espíritos aceita todas as pessoas com qualquer tipo de religiosidade. Porque os Espíritos que vieram nos auxiliar já ocuparam os corpos da Terra. E, através da bondade, vieram estar conosco novamente para nos ensinar a praticar justamente esse amor que tanto nós falamos aqui na tribuna. E o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, afirma: venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina espírita. Eu revelei a doutrina divina. E como um segador, liguei em feixes o bem espaço pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofrem. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Concluindo, nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor, razão pela qual a nossa renovação moral é de foro íntimo e não externo. Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Então, se convivermos em paz no ambiente doméstico que nos acolheu, obtendo auxílio em nosso benefício e dos outros, louvemos sempre essa dádiva inestimável, agradecendo ao Pai pelo que somos e pelo que temos. O Evangelho de Jesus é a nossa base. Lembrando de que a existência terrestre pode ser comparada à laboriosa viagem, sendo o corpo a embarcação, o pensamento a força e a vontade o leme. Agradecemos a Ti, Jesus, na verdade, todos os dias, por estar sempre entre nós e em nossos corações prestando auxílio. Obrigado a todos, que assim seja.